Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou fazer toda essa região de água aqui e depois a gente finaliza o desenho na próxima aula, fazendo o acabamento nessas partes que tem algumas marcas de água espalhadas aqui. Mas nessa aula, nesse vídeo, a gente vai fazer essa região aqui só. Finalizar essa parte para deixar bem adiantada. Depois, na última aula, eu venho também dando um retoque geral. Aqui eu estou com a lapiseira 2.0 da Faber-Castell. Essa lapiseira eu gosto de usar para ir fazendo os detalhes aqui, mas de uma forma geral, para depois fazer contrastes e adicionar os brilhos. Então, essa lapiseira 2.0 com grafite 2B, eu vou detalhando toda essa estrutura aqui, com essas pequenas marcas. Quem não quiser usar uma lapiseira assim, pode usar o lápis 2B, que funciona do mesmo jeito, desde que esteja com a ponta bem fininha. Então aqui agora eu vou estruturar essa parte, vou deixar mais vocês observando como que eu estou fazendo. Em algumas partes eu forço mais a lapiseira, deixando um pouco mais escuro. Depois eu vou vir com um lápis mais escuro para poder colocar mais contraste. Mas agora eu já vou forçando mais em alguns pontos. É muito difícil de copiar exatamente cada marquinha aqui, mas a gente tem que tentar entender e depois dar o melhor acabamento que a gente conseguir, usando borrachas, esfuminho, mas a gente vai entendendo como que a água está se formando aqui, porque copiar exatamente é bem difícil.
Eu estou dando esse acabamento aqui. Por que que muitas pessoas não chegam ao nível avançado no desenho realista? Primeiro, porque não tem paciência de detalhar essas partes assim pequenas, que várias manchas juntas. Então não tem paciência e acaba abandonando o realismo. E o realismo, um ponto muito importante é ter paciência. E você, depois que faz essa parte, você coloca os detalhes, você vai dar acabamentos, ficar um tempão detalhando partes que sejam mínimas. Então, isso faz parte de quem quer chegar no nível avançado. Ter paciência e detalhar muito o desenho. Vocês vão acompanhar esse vídeo até o final, vocês vão ver que eu vou dar muito acabamento aqui. Eu estou só preparando essa textura. Então, ainda com esses acabamentos, eu vou ali ficando horas e horas detalhando ao máximo. Então, isso é uma característica de quem é um desenhista realista, que chega num nível avançado, ter paciência. Então, quando você quer fazer rápido, acaba perdendo essa característica, seu desenho não fica com um aspecto técnico que a gente consegue ver que é um desenho com bastante detalhes, bem próximo de uma foto. Então, pessoal, uma dica para você é ter paciência. Se você estiver cansado, em um dia, volta no outro e venha detalhando o máximo que você puder no seu desenho. Não precisa ficar trocando de lápis, não. Você pode fazer somente com um lápis que tem uma graduação média e você vai forçando mais o lápis em algumas partes. Repare que tem algumas partes aqui que está bem escura, outras bem mais claras. Então, somente forçando o lápis, eu consigo fazer dessa forma, já ficar bem adiantado aqui para mim. Depois, no acabamento, eu vou usar lápis mais escuros para destacar ainda mais esse contraste. Olha só, pessoal, eu estou fazendo aqui várias manchas preparando essa parte de água aqui. Então não faça isso. Você vir aqui e fazer vários contornos. Repare que eu fiz várias manchas. Então, pequenas manchas aqui, elas somadas aqui nessa região toda, que vai dar esse efeito de água. Mas em momento algum eu fiz vários contornos. Então, quando você for desenhar água, não faça contornos, porque depois, quando você for fazer os efeitos, vai ficar muito marcado e não dá o efeito que a gente precisa de água, tá? Então, coloca aí no seu caderninho de anotações, não usar contornos para poder fazer efeito de água. Então, eu vou fazendo várias manchas, depois eu vou passar o pincel aqui, passar esfuminho, realçar vários brilhos, depois vir realçando pontos de contraste. Isso tudo vai virar uma água, um efeito de água com várias manchas e brilhos somados juntamente com o contraste. Então, sem contorno. Agora eu vou pegar esse pincel macio cortado e vou espalhar todo esse grafite, impregnando também. Vai desfocar algumas áreas, mas aí depois eu vou vir definindo também, dando acabamentos melhores. Mas por enquanto eu só vou desfocar bem. Por que eu não vou usar esfuminho agora? Porque se eu usar muito esfuminho, eu tiro essas pequenas marcas que eu fiz. Então aqui eu consigo impregnar e espalhar um pouco esse grafite. Nesse vídeo eu vou fazer só essa região, como eu já falei. E depois, no outro vídeo, a gente dá acabamento no desenho todo. E finaliza algumas partes aqui.
Agora eu já começo a detalhar mais esses acabamentos. Eu estou com a 05 com grafite 4B e vou escurecer bem alguns pontos onde eu vejo que tem um contraste bem mais forte. Então, meu objetivo aqui, trazendo esses vídeos bem passo a passo, é fazer vocês chegarem no nível avançado no desenho realista. Assim que eu liberar também vagas para o nosso curso completo, que é quem quer começar do zero, chegar no nível avançado em 6 meses, quando eu abrir vaga para esse curso eu aviso vocês, porque é um curso onde eu pego na mão do aluno mesmo, através de vídeos gravados de correções. Então, o aluno que quer aprender, ele consegue. Então, a gente vai desde o zero até chegar num nível bem avançado no realismo. Aqui eu vou deixar mais vocês observando, porque eu vou escurecendo essas partes. Depois passo um pouquinho esse fuminho também. Aí vou realçando brilhos. Então tem que ter paciência. Com esse fuminho eu venho desfocando bastante alguns cantos aqui, porque depois quando eu vier com o brilho, aí vai dar um efeito bem legal.
Volto com a lapiseira com o grafite 2B e vou detalhar um pouquinho mais algumas partes bem pequenas, alguns pontinhos, algumas partes onde eu consigo mudar um pouquinho o que eu fiz para dar um acabamento melhor. Cria pequenas texturas aqui na pele. Depois, com os brilhos, isso tudo vai ganhar mais realismo. É muito importante estar com a ponta bem fininha aqui da lapiseira, desse grafite 2.0. Então, deixe uma lixa do lado, igual eu deixo aqui. Sempre eu vou lixando para ter essa ponta fina e fazer esses detalhes com precisão. A lixa que você vai usar pode ser qualquer lixa, pode ser até lixa de unha. Para quem é mulher que já tem lixa de unha em casa, essa é uma lixa bem grossinha. Se você quiser comprar, pode comprar lixa de lixar parede, independente. Desde que seja uma lixa que você consiga fazer a ponta do grafite aqui ficar bem fina. Porque eu estou usando a lapiseira porque para mim é bem mais rápido. Eu só vou aqui na lixa fazendo essa pontinha e volto aqui. Eu ganho tempo para detalhar mais e ter precisão com a ponta aqui da lapiseira bem fininha. Isso serve também para você usar no lápis. Então a recomendação é ter essa lixa do lado aqui do seu desenho. Você vai lixando o tempo todo para manter essa ponta bem precisa. Agora, com as borrachas, eu vou realçar todos esses brilhos. Vou deixar vocês mais observando, porque é só realçar os brilhos mesmo e sempre se atentando ao máximo de detalhes. Pequenos pontinhos aqui de brilho faz bastante diferença. Aqui eu estou com a 2.3, fazendo um brilho mais marcado. Quando eu quiser um brilho mais desfocado, eu venho com lápis borracha e a limpa tipo.
till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Agora eu quero um brilho mais marcado, já vou vir com a borracha elétrica. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on we'll go. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? Esse contraste aqui é muito importante. Esse preto bem forte com esse branco bem intenso. Então esse contraste aqui na gota, nessa água,
que vai deixar mais realista. Depois que eu for fazer todo esse fundo e fazer também essa região toda e deixar pronta, aí sim a gente vai ter todo esse contraste que a gente precisa, dessa parte branca para essa parte aqui que vai ser mais escura. Então não deixa de reforçar bem os tons pretos, e perto do tom preto você vem fazendo esse brilho, independente da borracha que você estiver usando. Tem que ter esse contraste na maioria dos lugares aqui. Repare que tem o tom preto, aí um brilho branco e vai misturando aqui tudo, esses tons, dando esses contrastes. Então use bastante a borracha elétrica também. E de acordo que você vem fazendo esse brilho, você vem realçando o contraste perto. Então é um trabalho que tem que ter paciência para você detalhar bem esses contrastes. Aqui eu estou com a lapiseira 05 e usando a borracha elétrica da Tenwin. Tem tons médios aqui também, mas o importante, o que vai dar mais realismo, é o tom muito claro para o tom muito escuro. I ain't feeling lonely, and I wanna admit it's time to end the ride. Fading it too slowly, with those gonna lift me up this time. You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you, for a moment even hope that I can feel you. I see you, all that I wanted was to tell you that I need you. I see you, for a moment even hope that I can feel you. I see you, all that I wanted was to tell you that I need you. Now I'm finally right here with you. Now I'm finally right here with you. Your voice is getting nearer, heart is pumping, thoughts are running wild. We got a good thing going, why we gotta feel amplified. Então já estou finalizando esse vídeo. Depois que eu fizer toda essa região aqui, isso vai ter mais contexto, porque como vocês estão vendo, essa parte que não está pronta acaba atrapalhando essa parte, não deixando realista. Mas depois também eu venho retocando tudo, melhorando também um pouco mais essa região. Sempre tem pontos para você poder melhorar. Então depois que eu sair aqui de perto do desenho e voltar depois, eu acho alguma coisa ainda para fazer. E eu sempre falo sobre o retoque final no desenho todo, procurando partes para você ainda melhorar. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.